E aí, moçada, tudo tranquilo? Espero que sim. Mais uma vez com vocês, professor Samuel, diretamente aqui do Projeto Fato Livre, e hoje nós vamos falar sobre o primeiro grupo de vertebrados, são os peixes. Faltam apenas 5 aulas da frente de zoologia, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Espero que vocês estejam aproveitando. Não se esqueçam, se inscreva no canal, clica no sino para receber as notificações, porque tem muitas aulas de várias outras disciplinas, e após a aula, dê aquele like, beleza? Galera, olha só, o que acontece? Eu tenho que pensar que eu estou vindo de um salto evolutivo, nós estamos vindo lá dos animais invertebrados e estamos entrando dentro de um grupo agora que eu estou trabalhando também com animais invertebrados, porém, eu vou pegar um recorte do grupo dos cordados. O grupo dos cordados, que é aquele grupo que apresenta notocorda, que é um eixo de sustentação, ele vai ter 3 subfilos. O subfilo urocordata, que é representado pelas ascides, o subfilo cefalocordata, representado pelo anfioxo, e o subfilo craniata, que diz respeito aos animais que têm um crânio. E aí, praticamente todas as espécies deles são de vertebrados, ou seja, tem uma coluna vertebral como suporte principal, suporte axial do corpo. Então, nós vamos falar de quem nessas últimas 5 aulas da frente zoologia? Peixes hoje, depois anfíbios, répteis, aves, e aí a gente fecha com mamíferos, vendo dessa forma todo o grupo, o reino animal, de forma bem assim rápida. Lógico, tem muito mais informações que poderiam ser tratadas, porém não temos tanto tempo assim disponível. Então a gente está trazendo os recortes para vocês do que pode ser que caia, das características principais de cada um dos grupos. Então o subfilo craniata, eu até trouxe essa tabela aqui para vocês, deixa eu só tirar minha imagem daqui. Olha só, né? Então você tem ali os táxons, a designação comum desses táxons e os exemplos. Então, bem ali em cima, você tem um agnata, que é chamado de ciclostomata. Ciclostomata, lembre-se sempre, são animais que não apresentam mandíbula, a boca circular. Eu tenho lampreia e peixe-bruxa. E aí, o que nós vamos ver a partir de agora? Nós vamos ver simplesmente isso aqui, ó, condrictis e osteictis. São os peixes, depois anfíbios, répteis, aves, e nós terminamos com mamíferos. Tanto no PDF da aula, quanto aqui na aula, se você quiser dar uma pausa agora, você vai observar então os representantes de cada um desses grupos. Detalhe, só o primeiro apresenta aqui, ó, boca circular. Todos os demais, eles apresentam uma mandíbula, né? Isso permite então uma maior diversidade de alimentação, de movimento, de estruturas que vão variar de acordo com os principais grupos, ok? Então é só uma tabelinha para a gente ter uma ideia quando eu falo assim do subfilo então craniata, quem são eles, tudo bem? E aí na aula de hoje nós vamos falar sobre os dois grupos. Nós temos então os peixes cartilaginosos e os peixes ossos. Primeiro a gente vai falar de condrictis ou peixes cartilaginosos. O que eu tenho que aprender desse grupo? Primeiro, eles são formados por animais que apresentam esqueleto cartilaginoso. E aí eu vou ter 2 subdivisões: elasmobrânquios, ou celáqueos, né, que são os tubarões e as arraias, e os holocéfalos, que são um grupo pouco conhecido, que são as quimeras. Então aqui eu tenho, por exemplo, esse tubarão branco, um exemplo clássico de peixe cartilaginoso. Essa arraia de água doce, muito colorida, elas apresentam, algumas espécies, não todas, apresentam ferrões que podem causar acidentes na espécie humana. E nós temos as quimeras, que são os peixes pouco conhecidos aqui dentro do grupo dos peixes cartilaginosos. Eles então têm uma mandíbula. Essa mandíbula é derivada aqui de uma estrutura chamada de arco branquial, né? É um elemento esquelético de sustentação. Isso permite então que ela se movimente, ela está articulada com outros elementos aqui do crânio, e isso permite então uma abertura. E essa foto é belíssima deste tubarão, porque o tubarão tem um sistema de mandíbula com maxila muito eficiente. Os tubarões carnívoros conseguem arrancar pedaços. E aí os tubarões filtradores conseguem, inclusive, sugar e filtrar a água para se alimentar de plâncton. Então a gente tem uma variedade muito grande de tubarões, por exemplo. Nem todo tubarão é carnívoro, gente. Tem tubarão que é filtrador. O tubarão-baleia, por exemplo, que pode chegar até 20 metros. Ele é de boa, ele é tranquilo, ele não faz nada. Simplesmente um animal filtrador que está alimentando de plâncton ali. Não é um animal tão perigoso quanto os tubarões branco, tigre, por exemplo. Então, essa imagem é só para demonstrar essa questão de uma mandíbula e de uma maxila, né? Elas estão articuladas, então o animal consegue movimentar isso aí, e nesse caso ele usa para poder arrancar pedaços de suas presas. Tudo bem?
Eles têm nadadeiras pares. Essas nadadeiras, então, ajudam na questão da propulsão. A pele dos cartilaginosos, ela tem escamas chamadas de placoides, como se fossem placas mesmo, microplacas, que vai ter esmalte e tem uma placa basal de dentina, que é muito semelhante a isso aqui, ó. É esse esmalte dental que nós temos também na formação dos nossos dentes. Então, são duas diferenças já, olha só. O que acontece? Esses animais, os cartilaginosos, as escamas são placoides. Depois a gente vai ver que os peixes ósseos têm outro tipo de escama. Então, é interessante você fazer uma tabelinha com os dois e anotar isso aí para ver as diferenças entre eles. Então, você já sabe que os cartilaginosos têm escamas placoides. Eles têm, atrás dos olhos, um par de espiráculos, que auxiliam, inclusive, na questão da respiração, né, que comunica a faringe com o meio externo. E eles vão ter de 5 a 7 pares de fendas branquiais. São esses riscos laterais que eles apresentam aqui do lado. E a nadadeira caudal é heterocerca. O que significa isso? Se você pegar um peixe ósseo, um pacu, por exemplo, você vai ver que a nadadeira tem praticamente o mesmo tamanho, a parte de cima e a parte de baixo. Ou seja, a parte superior e a parte inferior são iguais. Agora, os tubarões, geralmente a nadadeira caudal, ela é maior, a parte posterior, e a inferior é bem menor. Tanto que você consegue ver o tubarão, você consegue ver aquela barbatana dorsal e a pontinha da cauda dele para fora da água. É justamente essa nadadeira chamada de heterocerca, de tamanhos diferentes, que permite esse tipo de identificação. Uma outra característica, né? Boca ventral. Então a boca não é na frente, a boca aqui é embaixo, na região ventral. Os dentes são escamas placoides. E um detalhe bem interessante. Eles, lá no intestino, que é curto, tem um pedaço, um espaço ali, que tem uma estrutura chamada de válvula espiral. Essa válvula espiral, ela amplia o quê? A absorção alimentar. Ela melhora a absorção dos nutrientes após o processo digestivo, então, de todo e qualquer animal desse grupo dos peixes cartilaginosos. Então, essa imagem mostra para mim aqui as diferentes estruturas. Um sistema nervoso central, uma medula espinhal. Então, você vê ali uma boca, a faringe, o coração, o ovário. Então, nesse caso, automaticamente você já sabe que é uma fêmea. Pâncreas, intestino, fígado, rim, cloaca. E ali, ó, logo após o intestino, que é curto, você tem, então, a válvula espiral, que vai auxiliar no quê? Na absorção dos nutrientes. E aqui, né, tem uma setinha, é justamente a linha lateral, que é um dos órgãos sensoriais que esse animal tem. Na realidade, praticamente todos os peixes têm essa linha, e essa linha, então, serve para a percepção do ambiente. Ela percebe movimentos, vibrações que estão ocorrendo dentro da água. Beleza? Olha só. E um detalhe, que é comum a todo e qualquer tipo de peixe, independente se é ósseo ou cartilaginoso. Eles têm um coração com duas cavidades, um átrio e um ventrículo. E o interessante é, esse grupo, a circulação feita nesse coração tem um caminho único. Ou seja, do coração o sangue vai para as brânquias, respiração branquial, é onde vai ter as trocas gasosas, e das brânquias vão para os tecidos e aí volta para o coração. Ou seja, não ocorre, é o único grupo que você tem uma circulação chamada de simples, que só passa um único tipo de sangue, que é o sangue venoso, que é o sangue rico em gás carbônico. Então, ela é chamada de circulação simples e completa. Por que completa? Nós vamos ver ao longo dos outros grupos que eu posso ter duas possibilidades. Incompleto, quando os sangues se misturam. Eu estou falando de sangue arterial, rico em O2, e sangue venoso, rico em gás carbônico. E circulação completa. Só que no caso dos peixes, como só passa um único tipo de sangue, essa circulação também é chamada de simples e completa. Não tem mistura, só passa um sangue, então, beleza. Então, basicamente é isso aqui, ó. Então, aqui embaixo, você tem o coração com duas cavidades, um átrio e um ventrículo. O coração, então, ele bombeia o sangue. E na biologia, a gente sempre representa o sangue azul como se fosse o sangue rico em gás carbônico e o sangue vermelho rico em oxigênio. Então, o sangue sai do coração, vai para as brânquias, onde ocorrem as trocas gasosas, e aí, então, o sangue vai para o corpo, vai para os tecidos ricos em oxigênio, depois ele volta para o coração novamente, só que agora rico em gás carbônico. Então, circulação simples, porque só passa um único tipo sanguíneo pelo coração, e completa porque os sangues não se misturam. Quando formos falar de anfíbios, nós vamos ver que tem uma mudança em relação
a esse tipo de circulação. Eles têm rins mesonéfros, são rins mais primitivos. Então, o que acontece? Esse rim filtra tanto sangue quanto líquido celomático e eles vão excretar ureia, no caso dos cartilaginosos. Eles não possuem bexiga natatória e o fígado deles produz muito óleo. E esse óleo ajuda a manter, então, a densidade corporal do peixe não muito superior à água. Então, com isso, ele consegue flutuar bem. Tá? E essa questão dele excretar a ureia, inclusive, faz com que ele seja isotônico. Lá na aula de citologia, vocês vão ver a questão das isotonia, como que eu posso dizer também? Deu um bug agora aqui, deu um branco, né? Mas soluções isotônicas, hipertônicas e hipotônicas, lembrei. Né? Então, os tubarões praticamente são isotônicos em relação ao meio, porque, gente, onde que eles estão? No meio simplesmente hiper, mega, maxi salgado. Se você coloca uma estrutura ali, qual que é o comportamento da água do corpo dos animais em relação ao meio hipertônico? A água sempre vai em direção onde tem mais sais. Então, esse animal ele perderia totalmente sua água. Como eles são, então, isotônicos, quase que equilibrados em relação ao meio, eles não perdem água para o ambiente. Então, os peixes cartilaginosos têm essa vantagem em relação aos outros peixes. Os olhos são laterais, não tem pálpebra. Como eu havia dito, tem uma linha lateral, que é comum a quase todos os peixes. Ela capta vibrações na água. E os peixes cartilaginosos, principalmente os tubarões, têm as ampolas de Lorenzini. São estruturas que percebem o quê? Correntes elétricas geradas pela atividade de outros animais. E o olfato deles também é muito desenvolvido. Eles têm quimiorreceptores no focinho que auxiliam eles, então, a perceber cheiros longe. Você pode ver documentários de tubarão, o pessoal começa a jogar sangue e não tem nada. De repente, começa a aparecer trocentos tubarões lá, porque eles conseguem perceber, então, o quê? O cheiro do sangue ali diluído na água. Tudo bem? São dioicos, ou seja, apresenta sexos separados. Tem tubarão macho e tubarão fêmea. A fecundação é interna, no caso desse grupo aqui dos peixes cartilaginosos, e o desenvolvimento é direto, sem fase larval. E é interessante que os machos, no caso dos tubarões, eles têm o quê? Um par de órgãos copuladores, que são os claspers, por onde eles introduzem o esperma dentro da cloaca da fêmea. Esses animais, eles apresentam cloaca, que é uma estrutura única para praticamente todos os sistemas. Então, se você vê um documentário e vê essas duas estruturas ali, você já sabe que é um tubarão macho e essa estrutura é chamada de clasper. É um grupo bem interessante, o grupo dos tubarões. E aí é tão bacana que você tem espécies ovíparas, ou seja, que botam ovos, são as famosas bolsas de sereia. Se você pesquisar, você vai ver, são bem interessantes esses ovos. Tem espécies ovovivíparas, ou seja, tem um ovo que fica dentro da mãe, eclode o ovo, o primeiro tubarãozinho que nascer, ele começa a comer os outros ovos, ou os irmãozinhos dele mais novos que vão nascendo em seguida. Ou seja, eles já são predadores desde. E tem as espécies vivíparas, que já saem o filhotinho bonitinho dentro da mãe, ele se desenvolve dentro da mãe, fora de uma casca de ovo, e aí ele se alimenta de substâncias que retiram do mãe por meio de uma placenta. Não é uma placenta que nem a nossa de um mamífero placentário, mas é uma estrutura bem semelhante que lembra bem essa placenta. Então ele depende extremamente da mãe ali para poder sobreviver. Porque os demais ali, o que acontece? Vai ter a proteção da espécie ovovivípara só. A vivípara não. A espécie vivípara, os filhotes dependem muito da mãe para sobreviver. O segundo grupo, eu saio então de um grupo que tem cartilagem para um grupo que tem osso, né, que são os osteíctes ou peixes ósseos, que é a grande maioria de peixes existentes em todo o planeta. Né? Encontra peixe de ósseo tanto em ambiente de água doce quanto em ambiente salgado. Desde tamanhos microscópicos a peixes, né, pequenininhos assim, a peixes imensos, gigantes dentro deste grupo. O esqueleto, então, é predominantemente ósseo. Quem nunca sofreu com espinhas de peixe, né? Aqui em Mato Grosso é bem comum, então, a gente comer bastante peixe, quem gosta, e às vezes vem ali, engasga com uma espinhazinha de peixe. Ou seja, é um peixe, a característica de um peixe ósseo. Escamas finas, flexíveis, mandíbulas complexas, e tem uma grande diversidade, então, de formas e hábitos. E aí eu trouxe essa imagem desse peixezinho aqui, justamente para mostrar alguns detalhes. Também nadadeiras pares. Olha só a cauda homocerca, tamanhos iguais. Os olhos na região lateral também. E olha a posição da boca. Nos cartilaginosos, a boca era ventral.
Agora, esse grupo tem a boca o quê? Anterior. Por quê, professor? Gente, essa parte aqui da boca anterior, da cauda posterior, em cima dorso e embaixo ventre. Não se esqueçam. E lógico, também tem simetria bilateral como todo e qualquer animal vertebrado. O corpo também tem uma epiderme muito lisa, tem muito muco ali, o peixe é bem gosmento, digamos assim. Isso facilita a movimentação na água, isso evita infecções. Os músculos são todos segmentados, são conhecidos como os miômeros. E aí tem vários tecidos conectivos entre eles que permitem uma alta eficiência desse animal. Quem já pescou sabe que você tira o peixe fora da água, ele começa a se bater assim. É justamente por causa dessa composição muscular que ele tenta fazer isso para conseguir voltar para dentro da água. Então é um grupo que tem a musculatura bem desenvolvida, digamos assim. As escamas, então, são ósseas, de origem dérmica, e aí totalmente diferente lá dos condrictes. Lá no tubarão, por exemplo, as escamas placoides eram de origem dermoepidérmica. Aqui não, aqui é só de origem dérmica, de uma parte mais interna da pele desses animais. A boca anterior tem vários dentes finos, assim, tem muitos dentes, dependendo da espécie, você tem espécies com dentes pequenos, dentes grandes, os olhos também laterais, sem pálpebras, e atrás de cada um tem uma coisa que é deles, que é chamada de opérculo. O opérculo é aquela tampa aqui que os peixes ósseos têm, onde ficam logo aqui abaixo as brânquias, que são em número de 4. Então esse opérculo, ele serve, além de proteger as brânquias, para criar um fluxo ali contínuo de água, conforme o peixe nada, para ele poder respirar. Então, conforme ele vai abrindo e fechando ali a boca e os opérculos, ele consegue estabelecer esse fluxo, a água entra pela boca, sai aqui pelo opérculo, e com isso, então, ele consegue realizar as suas trocas gasosas. Então, ali, essa imagem mostra isso. Aqui em vermelho são as brânquias, e essa tampa aqui, então, é chamada de opérculo. Só peixe ósseo que vai apresentar essa estrutura. Nadadeiras são pares, como eu havia dito. A cauda, na maioria das espécies, é homocerca, ou nos peixes pulmonados, né, nos dipinóicos e no selacanto, que é um peixe bem fóssil, digamos assim, um fóssil vivo, é um peixe muito primitivo, a nadadeira é chamada de dificerca, ou seja, ela é fininha na ponta, a extremidade dela é afilada. Tá bom, gente? Então, nós vimos 3 tipos de nadadeiras aqui, ó. Homocerca, maioria dos ossos, tamanhos iguais. Heterocerca lá nos cartilaginosos, né, nos tubarões, por exemplo, tamanhos diferentes. E dificerca quando a cauda é bem fininha, a ponta delas. E aí uma característica que é exclusiva desse grupo, presença de bexiga natatória. Essa bexiga é um saco que ela tem, e aí preenchida por gases, lógico, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, e aí ela atua como órgão hidrostático, ou seja, ela ajusta a densidade do animal e faz com que ele flutue. Por exemplo, se ele infla essa bexiga, é como se fosse um balão, ele vai para cima. Se ele esvazia, ele desce. Então ele usa isso aí para poder controlar, então, a sua profundidade dentro do ambiente aquático. E aí, num grupo chamado de peixe pulmonado, essa bexiga natatória, ela está ligada à faringe e ela atua como um pulmão. E aí, esses animais, esses peixes pulmonados, eles podem viver em ambientes secos por um tempo, desde que a pele fique bastante úmida. Então ele consegue extrair o ar atmosférico. E aí eu trouxe aqui a imagem, então, da piramboia, que é um peixe que nós temos na região norte, que é um peixe chamado de pulmonado. Ela consegue, então, sobreviver no ambiente seco, desde que permaneça com a pele úmida, ela consegue retirar ar atmosférico. Não confunda esse animal com o peixe elétrico. O peixe elétrico é outra espécie, essa aqui é a piramboia. Tudo bem? Então esse animal aqui é um representante que nós temos de peixe pulmonado, que a bexiga natatória está ligada à faringe. Então o animal consegue sugar o ar atmosférico, mas ele também apresenta respiração branquial quando ele está na água lá de boa. Tudo bem? Galera, olha só. O que acontece? Da mesma forma que nos tubarões, nas arraias, a circulação também é fechada, é simples, os rins também são mesonéfros, só que agora vem a diferença. Os tubarões e raias secretam ureia, justamente para manter a isotonia do corpo. Os peixes ósseos, eles excretam amônia. Tudo bem? Então, mais uma diferença entre esses dois grupos. A linha lateral está presente, então ela serve para perceber a movimentação de outras espécies, como eu havia dito, localização de presas ou predadores, ajuda o bicho a perceber o ambiente e com isso facilitar a sua fuga ou a captura de uma presa.
e aqui a gente consegue ver, segue ali a partir do meio da cauda. Então você tem ali a linha lateral que percorre toda a região da cabeça até ali o opérculo que está protegendo então as brânquias deste animal. São dioicos, ou seja, sexos separados. A maioria realiza fecundação externa, ou seja, o macho e a fêmea jogam os gametas na água. A fecundação então ocorre ali no ambiente aquático e são principalmente ovíparos. E o desenvolvimento é indireto, ou seja, eles produzem larvas que são os famosos alevinos. Gente, só que não é regra. Existem algumas espécies que têm fecundação interna, apresentam viviparidade ou desenvolvimento direto, tá? Pode acontecer, mas a grande maioria, a fecundação é fora do corpo e eles têm, então, a presença de ovos, tá? E para fechar, então, alguns exercícios sobre essa aula. Poderia passar aqui várias horas falando sobre diferenças, características e peculiaridades desses dois grupos, mas como temos pouco tempo, vamos fechar aqui agora. Leia as informações a seguir. Né? Os peixes são animais que possuem temperatura corporal variável, isso é, são pecilotermos. Gente, o animal pecilotérmico é aquele animal que depende da temperatura ambiente, o animal de sangue frio, entre aspas, né? Ele depende da temperatura do ambiente para poder aumentar ou não sua temperatura. É diferente de um animal endotérmico, que nem aves e mamíferos, que controlam sua própria temperatura, simplesmente aumentando o metabolismo. Então, os peixes, sim, são pecilotermos, são animais de sangue frio. Item 2. Apenas nos peixes dipnoicos, a bexiga natatória pode funcionar como pulmão. Né? Beleza também. Item 3. Nos peixes, a reprodução sempre é feita por fecundação externa. Acabamos de ver que não. Acabamos de ver que algumas espécies pode ocorrer a fecundação interna, então apenas as alternativas 1 e 2 são verdadeiras. Beleza? Próxima questão. Eu tenho aqui, gente, olha só, 3 alternativas, ele pede para me ler. Escolha a alternativa que apresenta exemplos de animais com as características das afirmativas 1, 2 e 3, respectivamente. Então, olha só. Item 1. Boca anterior ou terminal, intestino termina em ânus, brânquias protegidas por opérculos e presença de bexiga natatória. Ou seja, eu já sei que se trata de um peixe ósseo. Então vamos analisar ali o primeiro exemplar de cada alternativa. Tubarão, cartilaginoso, então já não é a letra A. Sardinha, peixe ósseo, pode ser a B. C, sardinha, pode ser. D, raia. Raia é peixe cartilaginoso, então já elimina a letra D também. Letra E, lambari. É um peixe ósseo, então pode ser a letra B, a letra C ou a letra E. Continuando. Item 2. Vertebrados primitivos, desprovidos de escamas nadadeiras pares, pele recoberta por muco, boca circular sem mandíbulas. Eu estou falando de um animal chamado de lampreia, um animal que tem a boca circular. Então, automaticamente, eu já dei a resposta correta, que é a letra E. Mas olha o item 3. Presença de válvula espiral no intestino. Nós vimos lá na imagem do tubarão. Presença de fendas branquiais, são aqueles recortes que ele tem aqui na lateral do corpo. Fecundação interna e desenvolvimento direto, que é a característica, então, de um peixe cartilaginoso, que nem o tubarão. Resposta correta, letra E. Beleza, galera? Não se esqueçam de se inscrever no canal, clicar lá no sino para receber as notificações. E até a próxima aula, onde falaremos sobre o segundo grupo de vertebrados, os anfíbios. Abraços e até a próxima.